tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje nós damos início aí a mais uma semana que espero que seja fantástica e a gente fala um pouquinho de quê, minha gente? De língua portuguesa, né não? Mais especificamente sobre as fábulas africanas, que é o tema que a gente começa a dar essa semana, tá certo? Ó, a gente está aqui ao vivo mesmo, dos estúdios de Educa Recife, mas eu gostaria de relembrá-los que essa aula vai ficar disponível nas plataformas digitais, lá no nosso canal, no YouTube e também no app do Educa Recife. Já tem o nosso app? Tem não? Então vai surgir aí na sua telinha os QR Codes para celulares Android e também para celulares iOS, para que você baixe o nosso aplicativo. E por que é importante baixar, Vivi? Porque lá você tem acesso ao nosso chat, ou seja, você pode conversar com a gente enquanto a aula acontece aqui. Então, hoje, quem faz a nossa comunicação no chat é a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bom? Como sempre, é um prazer estar aqui nessa aula dessa mulher maravilhosa, dessa professora incrível. E já temos gente no chat, professora Vivi. Maria, manda um bom dia. Bom dia, Maria, um beijo para você. E vocês já sabem como funciona, né? Qualquer dúvida, qualquer comentário, joguem aqui no chat que eu tento resolver e passo para a professora Viviane, tá certo? Então comentem, não tenha medo, a gente não morde. Vamos aqui trocar uma ideia. Um beijo. Só se for um biscoito de chocolate, aí a gente morde. Ó, muito bem, Maria. Fica aí no chat e continua conectada enquanto a nossa aula está acontecendo, tá certo? Quem vai fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Laisa. Seja muito bem-vinda, Laisa. Então, hoje a gente começa um novo assunto. Que assunto é esse que eu já spoilei aqui? Já disse o que era, antevi. São as fábulas africanas, minha gente. A gente já viu em algum momento o conceito de fábulas, né, em outras aulas, que elas são uma narrativa, que tem a característica de usar animais antropomórficos, que tem uma moral da história, tem esse caráter aí doutrinador, ou seja, quer passar uma lição de moral, então a gente vai rever esse conteúdo e também inserir um novo, ou seja, como é que seriam as fábulas africanas. Será que vocês já tiveram contato com fábulas africanas antes ou não? Se não tiveram, vão ter hoje aqui comigo, tá certo? Ó, o histórico das fábulas. Há muitos e muitos anos o ser humano começou a contar histórias de todos os tipos, né, minha gente? E ó, esse negócio de contar história não é novo não, viu? Começou lá atrás. Pode até ser que não tivesse o mesmo formato que tem hoje, né? Por meio de livros digitais, histórias de fãs, toda essa variedade que existe nos dias de hoje. Mas, mesmo antigamente, assim, bem antigamente, acompanhando o surgimento da humanidade, os homens já contavam histórias. E entre essas histórias estavam os mitos, as lendas e as fábulas, que indireto ou indiretamente a gente vai conversando aqui ao longo das nossas semanas, tá certo? Hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre as fábulas. Então, no começo da nossa civilização, enquanto o homem desenvolvia a habilidade de contar histórias, a gente tinha esses três tipos narrativos: os mitos, as lendas e as fábulas. As fábulas são tão antigas quanto as conversas dos humanos. Como foram passadas de boca em boca pelo povo, não sabemos ao certo quem as criou. De qualquer forma, conhecemos algumas fábulas que foram criadas no século VII. E aí, a gente tem o registro mais antigo feito por uma fábula, que é no século VII, mas é muito difícil, assim como as lendas, assim como os mitos, datar de quando surgiram, né? Dizer assim, olha, esse foi a primeira fábula, surgiu em tal lugar, na década tal. Porque os registros eram muito difíceis de serem feitos, a escrita não tinha ainda se consolidado. Como se falou aqui na nossa tela, as histórias eram passadas de boca em boca, ou seja, recorriam à oralidade. E como a gente já discutiu em outras aulas também, a oralidade, ela pede uma certa adequação daquele que conta a história. Então, muitas vezes ele ou ela, o contador da história, né, faz pequenas alterações ou esquece de um trecho, lembra de outro, cria de outra forma.
Então, a oralidade permite essas mudanças, coisa que na escrita isso não ocorre com frequência, visto que a escrita é justamente a reprodução fiel da história, todas as vezes em que a gente lê, tá certo? Do Oriente, as fábulas foram difundidas na Grécia, no século VI a.C., olha, bem antigo, por um escravo chamado Esopo. Nos anos que seguiram, elas continuaram a ser contadas e foram também escritas. Então, como a gente percebe, as fábulas elas não são pertencentes a um local só em específico. Elas transitaram pelas cidades, pelos continentes de forma muito facilitada, justamente porque compunha a tradição oral. Então, elas conseguem abranger muito mais regiões e localidades do que ficar paradinha numa específica. Mais tarde, o escritor francês Jean de La Fontaine, um nome muito importante no mundo das fábulas, reescreveu e adaptou as fábulas de Esopo, além de criar novas histórias. Então, Esopo foi esse primeiro carinha aí, um escravo, que primeiro teve a ideia de contar histórias, utilizando alegoria, utilizando animais. E aí vem o La Fontaine, um tempo depois, lá na França, e faz adaptações das histórias de Esopo. As histórias de La Fontaine conseguem chegar muito mais vivas nos dias de hoje, né? E a sua influência é sentida ainda hoje, quando a gente tenta recriar, reproduzir e recontar essas fábulas antigas. Vamos ler uma das principais fábulas de La Fontaine? A gente tem aqui a fábula O Leão e o Rato. Vamos contar essa fábula para ver o que é que a gente pode tirar de lição de moral dessa história em específica. Lembra que toda fábula tem alguma coisa a ser ensinada, né, para alguém. Então, a gente vai ler e ver o que é que a gente pode tirar dela. Certo dia, estava um leão a dormir a cesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho, perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim. O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. No começo a gente tem a história de uma interação bem inusitada, né? Que é um leão e um ratinho, dois seres completamente opostos. O leão, um ser forte, o ratinho, um ser pequeno, frágil. Em tese, não conseguiria ajudar o leão. Então, o leão inicialmente desdenha da proposta do ratinho. Oxe, como é que tu, desse tamanho aí, pequenininho, vai conseguir me ajudar no futuro se eu te poupar agora? Não parece crível, né? O leão não parece não acreditar que essa é uma hipótese possível. Vamos ver como é que a história continua? Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Com os caçadores que queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para transportar. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Olha só, minha gente, que reviravolta que essa história não deu. Para você ver como acontece essas lições de moral dentro das histórias das fábulas, né, minha gente? A gente tem dois personagens que têm comportamentos completamente distintos. Um é um predador feroz, onipotente, rei da selva, o animal mais poderoso do pedaço. Em compensação, a gente tem um ratinho, que é pequeno, em tese não conseguiria fazer nada, mas que acaba, por sua vez, salvando a vida do leão. E aí, minha gente, o que é que a gente consegue tirar de lição de moral dessa fábula? Vão respondendo aí no chat e daqui a pouco eu consulto vocês lá com a professora Camila. Mas enquanto vocês pensam, eu vou dizer mais ou menos o que é que a gente consegue tirar disso. A moral da história é o seguinte: não devemos subestimar os outros. Não é porque alguém é pequeno ou aparenta ser frágil que ela não é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive salvar quem é grande e forte. E isso a gente pode trazer para a vida real, né? Quantas vezes a gente subestima os outros por parecer que aquela pessoa não é capaz de fazer aquilo? E, na verdade, a gente está criando estigmas, minha gente. A gente está criando preconceito. A gente está cercado desse discurso de que quanto mais forte e maior,
melhor. Quando, na verdade, competência tem pouco a ver com isso. E todo mundo é necessário para ajudar uns aos outros e assim tornar a vida mais fácil para todo mundo. Vou dar uma passadinha lá no chat, ver se alguém adivinhou qual era a moral da história. E aí, professora Camille? Professora Vivi, ainda ninguém falou nada não, mas temos Diógenes aqui também, que já deu bom dia, que já está aqui participando. E é uma moral interessante, né? Às vezes a gente tem esse péssimo hábito, esse péssimo hábito de conhecer as pessoas, de subestimar as pessoas, de achar que a aparência delas ou de achar de o que elas parecem ser são determinantes, né? A gente acaba às vezes encarando os outros com um certo preconceito, um certo pré-julgamento. E na verdade a grande lição é que não se deve subestimar ninguém, né? Nem os outros, nem a gente mesmo. Isso. De repente, até o ratinho nem sabia como é que ele ia poder ajudar o leão. E, de repente, diante da situação, é que ele percebeu, opa, a minha habilidade de roer aqui, os meus dentinhos fortes, vão ser úteis na hora de ajudar o rei da floresta. Então, veja só, como a gente não pode subestimar as habilidades de cada um, né? Que a gente nunca sabe para que elas serão úteis lá na frente. Agora veremos um outro exemplo de fábula, uma fábula africana, né? A gente já rodou aí, a gente sabe que o Esopo viveu ali na Grécia Antiga e a gente tem o La Fontaine que fez essa disseminação da fábula pela Europa. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história das fábulas africanas, que são semelhantes de certa forma aos de La Fontaine, também tem essa interação entre animais, situações que buscam a reflexão sobre alguma situação e a intenção de ensinar alguma coisa. A gente tem aqui a fábula O Macaco e o Peixe. Numa bela manhã, o macaco passeava à beira do rio quando percebeu que um bicho estranho estava dentro da água. Mas, como o macaco nunca tinha visto um peixe, pensou que aquele bicho estava se afogando e fez de tudo para ajudá-lo. Tentou pegar o peixe uma vez, mas ele escapou de suas mãos. Tentou outra vez e novamente ele escapou. Olha, o macaco todo ingênuo, sem saber que o peixe estava ali no seu habitat natural, era a casa dele, foi tentar ajudá-lo, quando na verdade estava prejudicando o pobre do bichinho, né? Mas como o macaco não sabia que esse era o habitat natural do peixe, ele pecou ali pela ignorância, né? Porque não tinha conhecimento sobre a causa. Vamos continuar a história? Desesperado, tentou novamente e desta vez conseguiu pegá-lo. O peixe pulava, tentando se soltar, mas o macaco, convencido de que estava fazendo bem para ele, não o deixava escapulir. O macaco pensava, se ele cair na água novamente, ele pode morrer afogado, minha gente. Pouco tempo depois, o peixe parou de se mexer. E desse momento, o macaco pensou, cheguei tarde demais. O pobrezinho não aguentou e morreu afogado. O que é que a gente pode tirar dessa história, minha gente? Olha que situação inusitada. A gente tem dois bichinhos completamente diferentes em termos de habitat, né? Um vivia na terra, o outro vivia na água. Contudo, o macaco, por viver na terra, nunca tinha entrado no habitat do peixe. Ele não sabia que era possível viver debaixo da água. Então, a tentativa do macaco foi legítima de tentar ajudar o pobre peixinho que estava no rio. Contudo, ao tentar ajudar, o macaco acabou prejudicando o peixe. O que é que a gente pode tirar de lição importante que essa fábula tem a nos ensinar? Bora ver? Qual é a moral da história, Vivi? Nem tudo que é adequado para você é adequado para os outros. Respeite a vida dos outros. Além disso, nem sempre fazemos boas ações quando pretendemos, né, minha gente? E é aquele ditado de boas intenções, o inferno está cheio. Então, assim, quando você for ajudar alguém, certifique-se de que está ajudando essa pessoa. E como é que a gente faz isso? Comunicação, né, minha gente? Perguntando, conversando com essa pessoa, tentando escutar o ponto de vista dela. Porque se a gente fica na nossa cabeça, no nosso mundinho, interpretando tudo do nosso jeito, como é que alguém vai poder dizer, opa, o que tu tá fazendo aí não é bom para mim, não. A gente precisa respeitar
o espaço do outro, as leis que são importantes para aquela pessoa, o estilo de vida daquela pessoa. Porque senão a gente só faz o quê? Atrapalhar a vida dela e pode prejudicar de verdade a vida dela. Se o peixinho não mora na terra, mora na água, ele está muito bem dessa forma. E o macaco também, no habitat dele. Então vamos pensar um pouquinho o que essas duas moralidades trazem para a nossa vida e como elas podem ajudar a gente, inclusive a construir o nosso caráter, né? A fazer com que a gente escute o outro, interprete as suas próprias necessidades e não imponha as nossas diante do outro, tá certo? É respeitando o outro que a gente ganha respeito também. Vamos continuar? E quais são as características da fábula que eu venho falando aqui? Tem um tempo, tem um timing, mas a gente vai relembrar hoje. A primeira delas é a narrativa alegórica, figurada em prosa e verso, ou seja, é uma narrativa que não é literal. Ele está querendo dizer aí uma ideia no sentido figurado, minha gente, criando uma metáfora, criando uma alegoria que faça referência a uma situação. Como a gente viu, o peixinho e o macaco estavam falando de situações que podem existir na vida real com relação a quando a gente se mete na vida do outro, quando a gente tenta ajudar, mas não necessariamente está perguntando como ajudar. A gente só está interferindo. Isso é uma alegoria. O macaco e o peixinho interagem, né? A gente sabe que não existe um macaco e um peixinho interagindo dessa forma, conversando desse jeito, mas isso tudo, essa historinha toda, é uma alegoria para falar sobre esse outro cenário que eu falei aqui. Então, essa linguagem metafórica, alegórica, cheia das ideias, é o que a gente conhece como uma das características principais da fábula. Animais com comportamento antropomórfico, ou seja, semelhante aos dos humanos. É normal que os bichinhos pensem? É normal que eles falem? É normal que eles dancem? Não é, né, minha gente? Então, quando esse tipo de comportamento acontece dentro da literatura, a gente diz que os animais são antropomórficos. Essa palavra é gigante, que parece assustar muita gente, nada mais é do que uma referência do comportamento animal ao comportamento humano, né, minha gente? Toda vez que eles se parecerem com a gente dentro da fábula, a gente consegue também reconhecer muito mais fácil o gênero textual. Então, a gente vai somando essas pecinhas para montar esse quebra-cabeça das características que fazem a fábula ser o que ela é e como a gente pode reconhecer. O que mais, Vivi? Abordagem de aspectos humanos, né, minha gente? Virtudes, qualidades, defeitos do caráter, representada no comportamento de animais. Então, a bondade, a maldade, são características humanas, né? A gente não atribui bondade, virtude, pecado a animais, porque eles agem pelo instinto. Então, quando a gente tem essa representação das virtudes e dos pecados humanos nos animais, é também um indício de que aquele texto pode ali ser uma fábula. Vamos continuar. A temática é bastante variada. A vitória da inteligência sobre a força, a derrota dos orgulhosos, etc. Então, toda vez que a gente tiver um confronto de ideologias, por exemplo, o forte lutando contra o fraco, e na maioria das vezes o fraco vai vencer, por quê? A moralidade da fábula sempre vai indicar um processo oposto ao que seria o óbvio. Por quê? Porque ela quer te ensinar alguma coisa. Então, quando eu tenho esse duelo aí entre inteligência e não tão inteligente assim, entre poder e fraqueza, essas dualidades em que o mais inteligente venceria normalmente ou o mais forte venceria normalmente, mas na fábula estão invertidos, a gente também consegue reconhecer a estrutura da fábula com muito mais facilidade. Personagens tipo. O que são personagens tipo, Vivi? São as personagens da fábula denominadas tipo, porque representam o comportamento de um conjunto de pessoas e não de forma individualizada. Por exemplo, a cigarra representa os irresponsáveis e a formiga representa o grupo de trabalhadores. Lá na fábula da cigarra e da formiga, né? Que a cigarra passa o verão todinho só descansando, só cantando pela selva, pela floresta. E a formiga está lá, trabalhando.
trabalhando o tempo todinho, juntando alimento. E aí, quando chega o inverno, a formiga tem alimento estocado, a cigarra não tem. Então, essas duas personagens, elas são personagens tipo porque elas representam comportamentos de um grupo de pessoas, de um tipo de pessoas. E aí, quando a gente faz essa referência, é também uma das características da fábula, tá certo? A apresentação de uma lição de moral no final da história. Também existem fábulas que não trazem expressa essa lição, ela fica subentendida na história. A primeira fábula que eu mostrei para vocês tinha uma moral na história. A segunda eu escrevi para vocês, para poder ficar mais nítido qual era a ideia por trás daquela fábula. Então, nem toda fábula vai trazer a moral da história explícita. Às vezes, ela está implícita pelas próprias características do texto. E aí, a gente precisa usar a nossa interpretação potente aí, que eu sei que vocês estão praticando em todas as aulas, para entender essas questões por trás de cada texto, tá certo? Mas toda fábula vai ter, sim, uma moral da história, alguma coisa a ser ensinada. Vocês estão entendendo tudinho? Eu estou achando que vocês estão silenciosos. Eu vou passar lá no chat de novo, ver se a professora Camille falou com vocês, catucou vocês, bem muito, para me dizer o que está acontecendo. Professora Vivi, hoje estamos todos um pouco mais silenciosos, mas Maria comentou que a aula está muito boa. Caroline disse que está até agora sem dúvidas e que ela está entendendo, e Maria acabou de falar também sem dúvidas. Então, talvez o silêncio seja justamente por causa desse... Como eu posso dizer? Deve ser porque estão todos compreendendo tudo. E aí, por isso que estamos todos mais caladinhos. O Diógenes também falou que está compreendendo. E eu preciso dizer, professora Vivi, a sua aula está interessantíssima. É muito importante que a gente pense, né, nesse valor das fábulas. Enfim, está aqui tudo tranquilo, todos estão compreendendo e prestando atenção. Que massa, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito feliz que vocês estejam entendendo tudo, mas se não tiverem, minha gente, podem aí dar um grito de socorro, que a professora Camille vai me falar o que é que vocês não estão entendendo e de repente eu reformulo. Ó, lá na África tem um ditado que diz assim: quando na África morre um ancião, é uma biblioteca que desaparece, minha gente. E o que é que a gente pode inferir disso? É que o conhecimento, ele fica armazenado também na oralidade, né? Lembra que eu falei para vocês que as fábulas são majoritariamente no comecinho de quando ela começou a ser contada, era um recurso oral? Então, isso quer dizer que elas ficavam na mente da pessoa que contava a história. E essa pessoa era muitas vezes um ancião, porque ele guarda o registro na memória do conhecimento de determinada tribo, de determinado grupo, de determinada comunidade. Então, quando um ancião morre, morre também o registro, todo o registro que ele fez ao longo da sua vida daquela comunidade, daquele povo. E onde é que a gente guarda registro? Sempre guardou na história da humanidade, antes dos tablets chegarem na casa de vocês, antes dos celulares, nas bibliotecas, né, minha gente? Inclusive, quando a gente está olhando no nosso celular lá e a gente está lendo um livro, o nome do app também é biblioteca. Então, a gente faz referência à biblioteca como fonte de conhecimento o tempo todo. Então, quando morre um ancião, minha gente, morre toda uma fonte de pesquisa, de memória, de toda uma comunidade. Então, vejam só a importância dos mais velhos e dos contadores de histórias, das pessoas que aqui guardam na memória e repercutem através da oralidade todo o saber de uma comunidade. Por isso, respeitem os mais velhos, viu, minha gente? Ó, a memória funciona nos textos escritos, mas também na oralidade que passamos de geração a geração. O ancião é normalmente quem garante a memória de um povo, que a memória de um povo permaneça vigente para as crianças. É como eu estava falando, né, minha gente? Antes da escrita ser comumente divulgada, como é hoje, e hoje a gente faz registros também nas redes sociais, nos nossos diários, é muito mais comum que se escreva, que se produza muito mais. Quando isso não era tão comum, a gente
se garantia, a gente recorria à memória dos anciãos, tá certo? E para falar sobre um pouquinho dessas memórias, eu trouxe a figura dos griots. O que são griots? Bora lá conhecer? Os griots são contadores de história, cantores, poetas e musicistas da África Ocidental. São muito importantes para a transmissão dos conhecimentos dentro da cultura de diferentes países africanos, sendo também referidos como Jali, em Mandês, ou Aroquim, em Yorubá. Ou seja, os griotes são aqueles contadores de histórias, né? É aquela pessoa que detém o conhecimento sobre determinado grupo de pessoas, sobre determinada tribo, comunidade, e vai contar essa história por meio da oralidade. Ou seja, os griotes eram uma espécie de biblioteca do povo. Mas não era qualquer pessoa que era um griote, tá certo? Tinha que ser realmente uma pessoa escolhida a dedo, ou seja, que desenvolvesse aquela função dentro da comunidade. Não é todo mundo que sabe uma história e pode ser um griote. Não era assim que funcionava. Os griotes utilizavam diversos instrumentos em suas transmissões de conhecimento, mais especificamente o corá, xalã, goj, balafon e nhone, que são instrumentos musicais, tá, minha gente? Eles têm nome difícil, mas esses instrumentos, eles auxiliavam os griotes na hora de contar as histórias. Então, é mais fácil, a gente sempre se entusiasma mais, né? Quando a gente escuta uma história e há um pano de fundo por trás, ou seja, há uma música para embalar aquela contação de história. Então, era muito comum que os griotes usassem esses instrumentos ali. Eu trouxe a cora, para vocês terem uma ideia, que se assemelha muito com o que a gente conhece de um violão, né? Um violão estilizado, diferente. Então, eles utilizavam esses instrumentos na hora de contar as histórias. Eles também transitavam entre os países firmando tratados comerciais e ensinavam às crianças danças, histórias e cantos ancestrais. Então, veja só como os griotes tinham uma influência política e uma importância comercial também, além de serem uma fonte importante também de conhecimento. Então, eles tinham aí esse duplo papel de ser a memória e de ser também a ponte comercial com outros lugares. Não é possível se tornar griote, só se nasce assim. E o sangue é passado através do pai. Uma mulher griote que se casa com um homem que não pode passar a tradição para seu filho ou filha. Então, as mulheres podem sim ser griotes nessa cultura, contudo, se ela não se casar com um homem griote, e o seu filho não poderá ser griote também. Então, a gente percebe que mais do que uma profissão, é uma espécie de linhagem, né? Que tenta obedecer ali pela herança genética, ou seja, pela paternidade, essa vocação de contar histórias sobre um povo, sobre determinado lugar, sobre determinada memória de um lugar. Quando não há... minha gente, a nossa aula está acabando. Antes de acabar definitivamente, vamos dar uma passadinha lá no chat para a professora Camille dizer como foi e se despedir. Oi, lindezas. Então, que aula interessante, né? Essa última partezinha, principalmente. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Espero vê-los um pouco mais animados na próxima aula, tá certo? Um beijo enorme, até a próxima. Gente, para terminar a nossa aula de hoje, eu trouxe um pensamento aqui, um provérbio africano que diz assim, quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem contra você. Ou seja, uma mente forte, minha gente, é mais importante do que qualquer inimigo externo que você possa ou venha a ter. Então, vamos primeiro se fortalecer, ficar com a mente sã, aprender por meio da literatura o que é que ela pode ensinar para a gente, como é que a gente consegue ser pessoas melhores também. Porque tudo isso é possível estudando e absorvendo e observando também os outros. Minha gente, agora é a vez de vocês, como atividade de casa, eu queria que vocês pesquisassem outras fábulas africanas e tentassem estabelecer alguma relação com as fábulas brasileiras, que a gente também já estudou aqui em outras aulas, tá certo? Espero que vocês tenham se divertido bem muito. Eu vou embora. Um cheiro e até a próxima aula.